Aquela árvore atrás de você agora, seja ela qual for, não está lhe custando nada e não está lhe dando nada. Os Amish descobriram há 100 anos que uma única árvore poderia eliminar totalmente uma conta de combustível. Não apenas reduzi-la, mas eliminá-la. E a razão pela qual você nunca ouviu isso não é um acidente. A primeira vez que entrei em uma fazenda ativa perto de Millersburg, Ohio, passei 10 minutos tentando encontrar o tanque de combustível. Não havia tanque. Havia uma árvore, uma única prensa e um motor a diesel funcionando de forma limpa, sem fumaça, sem cheiro e sem uma conta mensal atrelada a ele. Essa árvore se chama Moringa oleifera. E antes que este vídeo acabe, vou lhe mostrar algo encontrado em um relatório de campo da Organização Mundial da Saúde de 2007, um documento que quase ninguém fora das organizações de ajuda internacional jamais leu, que prova que essa árvore faz algo ainda mais valioso do que combustível. Algo que você pode usar neste fim de semana em qualquer casa, em qualquer estado, não importa quão antiga seja a sua casa. Fique comigo até o fim, porque essa parte muda o cálculo inteiramente. O que você está prestes a aprender é por que essa árvore desapareceu de todas as fazendas americanas entre 1920 e 1930, e por que um homem com um oleoduto passou 50 anos garantindo que você nunca aprendesse o nome dela. Agora mesmo, o preço do seu combustível está sendo decidido por pessoas em salas nas quais você nunca entrará, sobre eventos dos quais você não participou. Sempre foi assim. Os Amish perceberam há muito tempo que a única resposta para esse problema é parar de precisar do combustível deles. Aqui está a parte que a maioria das pessoas erra. Quando as pessoas falam sobre energia alternativa, elas imaginam painéis solares, turbinas eólicas, equipamentos caros, licenças complicadas e empreiteiros que nunca aparecem na hora. Não é disso que se trata. O que os Amish descobriram não foi tecnologia, foi biologia. Eles identificaram uma árvore que produz óleo. Óleo real, prensado a frio sem refino, que faz funcionar um motor a diesel sem uma única modificação. As sementes contêm entre 38% e 40% de óleo por peso. O óleo é 70% ácido oleico. Essa é a mesma composição do azeite de oliva. Queima de forma limpa. Não faz fumaça, não congela. Você prensa as sementes, despeja o óleo no tanque e o motor funciona. Uma árvore madura produz de 3 a 5 litros de óleo todos os anos. 100 árvores produzem óleo suficiente para abastecer uma pequena fazenda indefinidamente. Sem perfuração, sem oleoduto, sem refinaria, sem conta mensal. Os Amish têm operado maquinário com óleo vegetal prensado nos condados de Lancaster e Holmes por gerações. Não como um experimento, mas como uma prática padrão que nunca parou de funcionar. A árvore cresce 4,5 metros no primeiro ano. Produz sementes no primeiro ano. Essas sementes permanecem viáveis por 5 anos sem refrigeração. Ela sobrevive meses sem água. Requer zero fertilizante e zero pesticidas. Vive 20 anos a partir de um único plantio. E Nani, enquanto está viva, fixa nitrogênio no solo, melhorando a terra para cada cultura plantada perto dela. Não há custo de manutenção. Não há cadeia de suprimentos, não há fatura. Agora você provavelmente está se perguntando por que nunca ouviu falar disso antes. E é aqui que a história importa. Em 1900, na Exposição Mundial de Paris, Rudolf Diesel parou diante de uma multidão e demonstrou seu motor funcionando com óleo de amendoim. Não petróleo, óleo vegetal. Ele escreveu em seu diário que os óleos vegetais poderiam um dia se tornar tão importantes quanto o petróleo e os produtos derivados do petróleo. Ele acreditava que o motor que construiu libertaria os agricultores da dependência de fontes de combustível centralizadas. Essa era a visão dele. Ele a publicou. Ele a disse publicamente. 8 anos depois, Henry Ford introduziu o modelo T. Aquele carro foi projetado desde o início para rodar com gasolina ou etanol. Ford disse publicamente, e esta é uma citação direta de 1908, que há combustível em cada pedaço de matéria vegetal que pode ser fermentado. Ford via um futuro onde cada agricultor americano
cultivaria seu próprio combustível. Esse futuro era inteiramente possível. A tecnologia existia, o conhecimento existia e a infraestrutura poderia ter sido construída. Mas John D. Rockefeller já tinha começado a construir algo diferente. Em 1880, Rockefeller controlava 90% do refino de petróleo nos Estados Unidos, através da Standard Oil. Sua estratégia não era construir um produto melhor. Sua estratégia era precificar os concorrentes até a inexistência. Ele vendia querosene abaixo do custo até que todos os concorrentes colapsassem. Então aumentava os preços assim que eles desapareciam. Ele não estava vendendo combustível, ele estava vendendo dependência. E uma vez estabelecida a dependência, ele a protegeu. Em 1925, o lobby da indústria do petróleo garantiu que apenas gasolina fosse vendida em postos de abastecimento em toda a América. Os estados aprovaram leis restringindo as vendas de etanol. A infraestrutura para combustíveis de óleo vegetal nunca foi construída, não porque não funcionasse, mas porque alguém já tinha pago para garantir que nunca competiria. Rudolf Diesel morreu em 1913. Ele caiu de um navio que cruzava o Canal da Mancha. O veredito oficial foi suicídio. Seu motor passou a alimentar o mundo. Sua visão original, óleo vegetal, independência do agricultor, sem necessidade de petróleo, foi silenciosamente enterrada. Mas aqui está o que eles não puderam enterrar. Os Amish nunca aderiram ao sistema. Seus princípios religiosos os impediram de se tornarem dependentes de cadeias de suprimentos centralizadas. Eles continuaram prensando óleo de sementes. Eles continuaram plantando árvores. Eles mantiveram o conhecimento vivo, não como um protesto, não como uma declaração política, mas simplesmente porque funcionava e eles nunca precisaram da permissão de ninguém para usá-lo. Agora, se você já possui uma casa e está pensando que isso só se aplica a pessoas que constroem do zero, fique comigo, porque esta próxima parte é especificamente para você. A moringa cresce ao ar livre o ano todo nas zonas de rusticidade 9 a 11 do USDA. Isso significa Flórida, Texas, Califórnia, Arizona e Havaí. Se você mora lá, pode plantar esta árvore no seu quintal nesta primavera e ter sementes no outono. Sem estufa, sem equipamento especial, sem licença necessária para plantar uma árvore em sua própria terra. Mas e quanto a todos nos estados do norte? Esta é a parte que os Amish, no norte de Ohio, descobriram e que a maioria das pessoas ignora. Em climas mais frios, a moringa ainda cresce como uma planta em vaso ou anual. Ela ainda produzirá sementes em uma única temporada antes da primeira geada. Você a cultiva em um vaso grande, atrás para dentro antes do inverno e ela volta. Mas o mais importante, os Amish no norte de Ohio não dependem apenas da moringa. Eles usam uma combinação de óleo de girassol prensado e óleo de semente de cânhamo para maquinários pequenos e equipamentos a diesel. Ambos crescem em climas frios. Ambos prensam de forma limpa. Ambos funcionam em motores a diesel sem modificação. As sementes de girassol têm de 45% a 50% de óleo por peso. As sementes de cânhamo ficam entre 25% e 35%. Nenhum dos dois requer uma refinaria. Nenhum dos dois requer nada mais do que uma prensa, a frio manual ou mecânica, que custa menos de carros sem ar e dura a vida toda. Você não precisa esperar pelo tempo quente. Você não precisa se mudar. Você não precisa de um grande pedaço de terra. Você precisa de sementes, de uma prensa e da decisão de começar. O maquinário em seu celeiro ou garagem agora mesmo pode funcionar com o óleo que você mesmo cultivou. Os Amish provam isso há 100 anos. Eles ainda estão provando hoje. A Fundação Rockefeller, entre 1943 e 1963, financiou programas agrícolas projetados especificamente para tornar a agricultura americana dependente do petróleo. Tratores substituíram cavalos, o que exigia combustível. Fertilizantes sintéticos substituíram a rotação de culturas, e esses fertilizantes eram feitos de gás natural. Pesticidas substituíram o plantio consorciado, e esses pesticidas eram feitos de subprodutos do petróleo. Todo o sistema agrícola foi reconfigurado, camada por camada, ao longo de 20 anos para funcionar com um produto que outra pessoa controlava.
No momento em que a maioria dos agricultores americanos percebeu o que havia acontecido, a infraestrutura alternativa havia sumido. O conhecimento estava desaparecendo. As árvores tinham sido derrubadas. Os Amish não derrubaram suas árvores. Agora, quero lhe dar a parte que prometi no início. O detalhe me é encontrado em um relatório de campo da OMS que quase nunca chegou às notícias convencionais. Este é o segredo que os guias convencionais nunca cobrem, e ele muda inteiramente a forma como você pensa sobre esta árvore. Em 2005, pesquisadores da Universidade de Leicester publicaram um estudo confirmando algo que pessoas em 14 países já vinham fazendo há gerações. Sementes de moringa trituradas purificam água contaminada. As proteínas na semente se ligam às bactérias E. coli, salmonela e cólera, fazendo com que se aglutinem e afundem no fundo do recipiente. Em testes controlados, a redução de bactérias foi entre 90% e 99% em 30 minutos. Uma semente trata 1 litro de água. A Organização Mundial da Saúde documentou isso em um relatório de campo de 2007, abrangendo o uso na África, Ásia e América Central. Organizações de ajuda estavam usando sementes de moringa em zonas de desastre porque as sementes funcionavam de forma mais rápida e confiável do que tratamentos químicos em condições de campo e podiam ser cultivadas localmente, armazenadas sem refrigeração e usadas por qualquer pessoa sem treinamento ou equipamento. Uma árvore de moringa madura produz sementes suficientes para purificar a água de uma família por um ano inteiro. A mesma árvore que move seu pequeno motor a diesel. A mesma árvore que não custa nada para manter. A mesma árvore que melhora seu solo. A mesma árvore que os Amish cultivam desde que missionários menonitas a trouxeram da Índia e da África no início de 1900 e documentaram seus usos em seus próprios registros agrícolas. Uma árvore que abastece, alimenta e purifica, crescendo no seu quintal, não custando nada após o primeiro plantio. Esse conhecimento existia. Não estava escondido em um cofre. Estava escrito em relatórios missionários, documentos da OMS e estudos universitários que ninguém enviou para sua caixa de correio. O sistema que Rockefeller construiu em 1880 não precisava proibir essa árvore. Ele só precisava garantir que você nunca pensasse em plantar uma. Esse sistema ainda está funcionando. Mas agora você sabe que a conta de combustível nunca foi obrigatória. Ela foi projetada e a árvore que prova isso tem crescido à vista de todos o tempo todo. Se você é o tipo de pessoa que acredita que o conhecimento real foi silenciosamente deixado de lado para proteger o lucro de outra pessoa, você já sabe o que fazer a seguir. Isso não é uma coincidência e não é um folclore antigo. Está documentado, verificado e presente em relatórios que nunca deveriam chegar até você. Eu quero saber uma coisa de você. Quando você ouviu que o motor original de Rudolf Diesel funcionava com óleo de amendoim e não com petróleo em 1900, o que passou pela sua cabeça? Deixe essa resposta nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles e quero saber se isso mudou a forma como você vê aquela primeira conta que pagou em um posto de gasolina. Se este é o tipo de conhecimento do qual você quer mais, real, fundamentado, prático e recuperado dos lugares onde esteve silenciosamente guardado por 100 anos, então inscreva-se, porque o próximo vídeo vai mostrar algo que os Amish, no condado de Lancaster, têm feito com um material de construção que foi desfinanciado federalmente em 1937. E a razão pela qual foi desfinanciado fará com que este pareça apenas um aquecimento. Se esta história muda a maneira como você olha para as ervas daninhas no seu jardim ou as árvores no seu quintal, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos desenterrando a história que eles tentaram tanto enterrar. É hora de plantar as sementes do futuro. O próximo tesouro do passado será revelado muito em breve.